Olá pessoal, nessa aula nós vamos ver como configurar e usar os pinos de GPIO operando como entradas digitais. Quando a gente configura um pino como entrada digital, nós podemos fazer a leitura do estado lógico de dispositivos como botões, chaves, teclados e sensores digitais no geral. Durante e após um reset, a maioria dos pinos das portas GPIO iniciam a operação no modo de entrada digital. Alguns poucos pinos iniciam em outros modos, principalmente o modo de função alternativa, que nós vamos ver na próxima videoaula. Essa figura aqui mostra como o circuito de um pino é configurado quando ele opera como entrada digital. Aqui a gente pode ver que o driver de saída é desativado e os registradores Output Data Register, ODR, e Bit Set Reset Register, que é o BSRR, eles não têm efeito sobre os pinos. No driver de entrada, esse bloco chamado comparador Schmitt-Trigger é ativado, e o sinal externo aplicado no pino é levado diretamente até a entrada desse comparador. Quando o nível de tensão de entrada no pino é maior que um limiar pré-estabelecido pelo circuito do Schmitt-Trigger, a saída desse comparador fica em nível alto. Quando a entrada está abaixo de outro limiar, a saída fica em nível baixo. Quando a entrada se encontra entre os dois limiares, então a saída retém o valor anterior até a entrada se alterar suficientemente para mudar o estado do comparador. A ação conjunta desses dois limiares é chamada de histerese. Isso garante uma maior imunidade ao ruído. Então, dessa forma, o nível do sinal presente no pino é condicionado pelo comparador Schmitt-Trigger e é enviado a esse registrador aqui, chamado de Input Data Register, IDR. E a cada ciclo de clock do barramento AHB1, esse sinal é amostrado e armazenado nesse registrador. Esse circuito existe para cada pino, mas o registrador IDR é um só para a porta toda. Então, ao fazer uma leitura nesse registrador, temos o estado lógico de todos os pinos da porta. A organização do registrador IDR é mostrada nessa figura. Os 16 bits menos significativos refletem o estado de cada pino da porta. Os outros 16 bits são reservados e eles são lidos sempre como zero. Então, ao ler o registrador, se tiver zero em algum bit, isso significa que o pino correspondente está em nível baixo. Já se tiver 1 em algum bit, significa que o pino correspondente está em nível alto. Aqui no STM32CubeDE, vamos ver como é que a gente configura um pino como entrada digital e como é que a gente faz a leitura do estado lógico desse pino. Vamos fazer esse exemplo com o pino PA0. Então, usando a biblioteca Utility, nós usamos a função GPIO pin mode GPIO-A pin 0 input. Lembrando sempre de habilitar o clock da porta que nós estamos configurando. Aqui em cima a gente coloca GPIO clock enable GPIO-A. Só mais uma observação. Para a gente poder usar essas funções da biblioteca Utility, nós precisamos chamar aquela primeira função de inicialização da biblioteca, aqui em cima, Utility init. Então, com isso, nós já configuramos o pino PA0 como entrada digital. Para a gente ficar lendo esse pino e determinando qual é o nível lógico do sinal externo aplicado nele, nós temos que fazer a leitura do registrador IDR, da porta A. Lembrando que a leitura vai retornar 32 bits, mas somente 16 são válidos, e eles representam o estado de todos os pinos da porta. Então, aqui dentro do laço de repetição, nós criamos uma variável de 16 bits para receber o valor lido do registrador. Por exemplo, uint16t leitura. Então, com isso aqui, nós criamos uma variável do tipo inteira, sem sinal, de 16 bits. Em seguida, nós vamos atribuir a essa variável o valor do registrador IDR dessa forma. Leitura igual GPIO-A IDR.
Então, nós estamos atribuindo o valor que está lá no registrador na variável leitura. E com isso, nós já temos o estado de todos os pinos da porta na variável leitura, da porta A, no caso. Mas nós estamos interessados apenas no estado do pino PA0. Então, para filtrar apenas a informação de PA0, nós podemos acrescentar aqui uma máscara AND, bit a bit, da seguinte forma. Leitura igual a GPIO IDR AND 1. Esse AND faz todos os bits da variável leitura serem 0, exceto o primeiro bit, que pode ser 0 se no pino PA0 tiver nível baixo, ou pode ser 1 se no pino PA0 tiver nível alto. Então, depois dessa operação, a variável leitura ou vai ter todos os bits iguais a 0, ou vai ter o primeiro bit igual a 1, dependendo se tiver nível baixo ou alto no pino PA0. Ou seja, a variável leitura vai ser 0 se PA0 tiver em nível baixo, ou vai ser 1 se PA0 tiver em nível alto. Aí, com isso, a gente pode criar uma estrutura de decisão com um if variável. Então, esse teste retorna verdadeiro se a variável for diferente de 0, ou seja, se o pino tiver em nível alto. Então, se isso for verdadeiro, execute a ação 1. Else, se não, execute a ação 2. Se no lugar de PA0 a gente quisesse fazer isso com PA5, por exemplo, bastava a gente alterar essas linhas aqui, ó. Na linha de configuração do modo do pino, nós substituímos pin 0 por pin 5. E no momento da filtragem aqui, basta deslocar esse 1 em 5 posições para a esquerda, para corresponder ao bit 5 do registrador IDR, que corresponde ao pino 5 lá da porta A. Todo esse mecanismo de leitura do registrador IDR e do deslocamento de bits, e do mascaramento também, é feito de maneira transparente para o programador pelo uso dessa função aqui da biblioteca utility. GPIO read pin GPIO-A pin 5. Essa função lê o pino especificado, aqui no segundo parâmetro, da porta GPIO especificada aqui no primeiro parâmetro. Essa função aqui já retorna diretamente o valor 0 ou 1, dependendo se o pino estiver em nível baixo ou alto, independente do pino. Para fazer a configuração do pino pelo STM32 CubeMX e a leitura do pino usando a biblioteca HAL, basta a gente vir aqui no arquivo IOC, selecionar o pino desejado, por exemplo, PA5, escolher o modo de entrada digital, GPIO Input, salvar a configuração, e aqui no código basta substituir essa função da utility pela função HAL GPIO read pin GPIO-A GPIO pin 5. Vamos ver uma aplicação prática. Nós vamos configurar um pino como entrada para controlar outro pino que a gente vai configurar como saída. A aplicação é bem simples, é essa daqui, ó. Na nossa placa de desenvolvimento, nós temos o botão K1, que está conectado no pino PE3, dessa forma mostrada aqui no diagrama esquemático. Ou seja, um dos terminais do botão está conectado no pino PE3 e o outro está conectado no GND. Isso significa que quando o botão é pressionado, ele conecta o pino ao GND, ou seja, manda nível lógico baixo para o pino. Então, quando o botão não está pressionado, qual é o nível lógico que nós temos no botão? Se você respondeu ou pensou que era nível alto, você está redondamente enganado. Quando o botão está solto, nós não temos nem o nível baixo, porque o pino não foi conectado ao GND, e nem temos também o nível alto, porque o pino não recebeu o sinal VCC, ou seja, 3,3 volts. Então, qual é o nível que nós temos? A resposta é nenhum. A gente diz que, nesse caso, o pino está flutuando. Isso é um problema para os sistemas embarcados, porque se você fizer uma leitura no pino nessa condição, a leitura pode retornar 0 ou 1. Porque como o pino está flutuante, qualquer ruído elétrico pode fazer a leitura retornar nível alto ou nível baixo.
Geralmente, quando a gente conecta um sensor digital em um pino de entrada, a gente não precisa se preocupar com esse problema, porque o sensor vai fornecer os dois níveis bem definidos, o baixo e o alto. Mas no caso de chaves e botões, a gente tem essa peculiaridade. Então, como é que a gente vai resolver esse problema? Veja, quando o botão está pressionado, não temos nenhum problema, porque o nível lógico no pino está bem definido, é o nível baixo. Então, quando o botão estiver solto, a gente precisa forçar o nível no pino a ir para o nível lógico alto. Sabe como é que a gente faz isso? Habilitando o resistor de pull-up nesse pino. Então, o resistor leva o pino para o nível alto quando o botão estiver solto e o botão leva o pino para o nível baixo quando ele for pressionado. Então, se a gente configura esse pino como entrada e fizer a leitura dele, ou a gente vai ter 1 quando o botão estiver solto, ou 0 quando o botão for pressionado. Então, vamos escrever um programa que execute a seguinte tarefa. Quando esse botão estiver solto, o LED D2, que está conectado no pino PA6, ele deve estar desligado. E quando a gente pressionar esse botão, o LED vai ligar. Aqui no STM32 CubeMX, nós configuramos o pino PA6 como saída digital, é o GPIO Output, e configuramos o pino PE3 como entrada digital, GPIO Input. Além disso, nós habilitamos o resistor de pull-up no pino PE3, modificando essa configuração aqui. Agora, nós podemos salvar essas configurações. Na função main, aqui no laço de repetição, nós vamos fazer um teste if para verificar se o botão foi pressionado ou não. Quando o botão é pressionado, a leitura do pino PE3 vai retornar nível lógico baixo, como a gente viu. Então, esse teste deve ser feito dessa forma aqui, ó. If how GPIO read pin GPIO GPIO pin 3 com uma exclamação na frente para a gente testar quando o nível for baixo em PE3. Então, se o botão estiver pressionado, ligue o LED PA6 com esse comando aqui. How GPIO write pin GPIO-A GPIO pin 6 GPIO pin reset. Else, se não, desligue o LED com esse comando aqui. How GPIO write pin GPIO-A GPIO pin 6 GPIO pin 7. Relembrando, né, que os LEDs da placa são ligados em nível baixo e desligados em nível alto. Compilando e gravando o programa na placa, o resultado é esse aqui, ó. Enquanto eu não pressionar o botão, o LED vai estar apagado. Quando e enquanto eu pressiono, aquele if vai resultar verdadeiro e o LED vai ser ligado. O que eu poderia fazer aqui para que o funcionamento fosse o contrário? Ou seja, ligar o LED enquanto o botão estiver solto e desligar o LED quando eu pressionar o botão. Voltando aqui no STM32 CubeDE, basta eu remover a exclamação aqui do teste if, porque agora eu vou verificar quando o botão estiver solto e não quando eu pressionar. Compilando e gravando, o resultado é esse aqui. Agora, com o botão solto, o LED já está ligado e ao pressionar o botão, o LED apaga, conforme desejado. Então agora, com leitura de pinos de entrada e atuação em pinos de saída, nós já podemos ler uma variedade muito grande de sensores digitais e podemos acionar atuadores externos, aí abrindo margem para a gente já conseguir resolver uma grande quantidade de problemas encontrados no desenvolvimento de sistemas embarcados. Para finalizar essa aula, vamos observar aqui o circuito de um pino quando ele é configurado como saída digital. Nessa figura, o driver de saída é habilitado, claro, para poder permitir que o pino opere como uma saída, fornecendo, né, os níveis lógicos por meio dos transistores. Mas perceba que o driver de entrada também é ligado. Então, mesmo no modo de saída, a gente consegue acessar
esse registrador IDR, ou então usar as funções de leitura de pinos e verificar qual é o nível lógico que o pino está fornecendo. Em outras palavras, a gente pode ler o estado lógico de um pino a qualquer momento, independentemente se ele está configurado como entrada ou como saída. Com isso, nós finalizamos essa aula que abordou como configurar um pino como entrada digital e fazer a leitura do seu estado lógico. Lembrando que um pino pode funcionar com mais dois outros modos, que é a função analógica e função alternativa, mas isso nós vamos abordar na próxima e última aula sobre GPIO. Até lá!